Alternativas na falta de MyoBrace. Essa semana eu recebi muitas mensagens sobre alguns dentistas que, por conta da situação da MyoBrace lá no Rio Grande do Sul, já haviam programado o atendimento de pacientes para entregar a MyoBrace, para fazer trocas de aparelhos, e não vai ser possível nesse momento. E eu separei alguns aqui para comentar com vocês, porque pode ser também a situação de outros colegas. Alguns perguntam para mim e nem todos acabam chegando até mim. Então, falar sobre um em específico, eu vou falar sobre ortodontia, um caso de disjunção, vou falar sobre um caso de ronco e apneia e vou falar sobre um caso de frenectomia, tá? Então, sobre esse caso de disjunção, a colega tinha já programado para remover o disjuntor e entrar com a fase 2 de um aparelho, que pode ser o K2, pode ser o I3, ou até mesmo o T2, depende de cada caso. Mas a questão dessa colega foi: Patrícia, estava programando para tirar o disjuntor e entregar um K2. Como que eu faço agora que a gente vai estar por um tempo sem o MyoBrace? Existem algumas alternativas. Ela pode manter esse disjuntor fixo ali, sem ativação, porque já conseguiu tudo que ela precisava, e até a gente poder encomendar e chegar ao MyoBrace para ela dar continuidade, e enquanto isso ela trabalha com os exercícios. A outra alternativa é fazer um aparelho ortopédico para continuar trabalhando no alinhamento anterior, por exemplo, ou manter aquela disjunção, a expansão que foi ganha com o disjuntor. E a minha recomendação é o uso do BioBlock, que é um aparelho ortopédico que tem um espaço na região anterior para a língua se continuar sendo reeducada e posicionada na região da papila interincisiva e continuar no trabalho que a odontologia miofuncional preconiza, que é a reeducação de postura de língua, para que ela consiga fazer a deglutição da maneira correta, e também na questão dos exercícios de mastigação bilateral, na reeducação da postura da respiração nasal. E essa, eu acho que hoje eu trabalharia dessa forma. Eu não gosto muito da alternativa de manter o disjuntor parado ali na boquinha, porque o disjuntor, por ele ser muito grosso ali na região do palato, ele acaba afastando muito a língua do palato e mantendo essa língua numa postura baixa, que prejudica tanto a respiração, a fala e também o sono, por conta dessa língua estar numa postura anteriorizada e retroposicionada. Então, ela prejudica as disfunções respiratórias do sono. Eu iria, se fosse minha paciente, para remoção, colocação de um BioBlock, por exemplo, e continuaria com os exercícios, tá? Lembrando que a gente pode usar o BioBlock e usar também, junto com ele, algum aparelho de fase 1. Então, você tem a fase 2, o paciente não jogou fora o K1 dele, por exemplo, você dá continuidade com o expansor, com o BioBlock de área, até que a gente consiga encomendar novamente o MyoBrace. O outro caso foi em relação ao ronco, que foi uma grande amiga minha que também perguntou. Ela falou: Patrícia, acabei de fazer a primeira consulta, a gente faz a avaliação do caso, pedido de exames, os exames da documentação miofuncional, mais os testes de polissonografia da Biologix, que é muito recomendado. Ela apresentou todos os resultados para o paciente e ele tinha que iniciar. Estava programado para o paciente iniciar com o MyoBrace. Ela ia entregar já essa semana, mas pela falta de disponibilidade da empresa por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul,
não vai ser possível ela entregar agora um aparelho. Mas eu falei para ela, lembra que na questão do ronco a gente tem muitos outros fatores para tratar no paciente? Então começa com exercícios. Então, primeiro os exercícios de conscientização da respiração, depois fortalecimento de língua. Tem exercícios de fortalecimento de língua focado para pacientes com ronco e apneia que são extremamente eficazes. Então, inicia sim o tratamento, não deixe de agendar seu paciente. Pode começar na questão do ronco, começa com as orientações em relação à mudança no estilo de vida, alimentação, higiene do sono, posição de dormir, medicamento, fumo, álcool. Então tem muitas coisas que a gente consegue já orientar esse paciente de perto. Pode até marcar consultas a cada 15 dias para avaliar, para estimular mais ele, para colaborar na questão dos exercícios antes mesmo do aparelho chegar. E nesse caso em especial, ela falou assim, Paty, eu ia encomendar da linha Maiosa, S1 ou S2, mas eu tenho aqui no consultório um T4A de estoque. Ela falou, eu pensei, no desespero eu pensei. E aí eu falei, olha, não tem problema nenhum entrar com o T4A. Porque antes, quando não tinha linha Maiosa, eu entrava muito facilmente com o T4A como primeiro aparelho. Hoje a gente não entra como primeiro aparelho porque a gente tem outros recursos mais confortáveis. Mas por muito tempo eu utilizei. Eu falei, manda pra mim fotos do caso para eu entender melhor. Por quê? Como o T4A, fase 1, ele hoje é considerado um aparelho de fase 2 por ser de poliuretano, que é o poliuretano macio. Não, eles não usam mais a nomenclatura macio, mas é um poliuretano de fase 1, porque tem um poliuretano mais rígido. Acho que é densidade média e densidade dura, alguma coisa assim. Mas eu pedi para ela me encaminhar as fotos desse caso, porque se fosse um caso de um desalinhamento, um desnivelamento muito significativo, a introdução de um aparelho de fase 2, ela é mais desconfortável. Então fica mais dolorido, então precisa de uma introdução mais gradativa. Mas o caso dessa colega, ela me mostrou uma arcada bem desenvolvida e uma arcada que quase não tem desnivelamento e desalinhamento. Eu falei, olha, eu no meu consultório, na ausência da gente poder encomendar a Maiosa, o S1, S2, S3, que seja, eu entraria sim nesse caso, já que esse paciente em especial não tem um distúrbio respiratório importante, não tem nenhuma obstrução mecânica no nariz, ele tem uma boa respiração nasal, e para isso a gente também faz os testes de respiração nasal, eu entraria sim com o T4A. Então, é mais uma dica, uma recomendação para esse momento que a gente está passando de falta de aparelhos por enquanto. E o outro caso que eu quero comentar foi um caso que eu discuti hoje de uma paciente que a gente estava falando sobre um outro assunto, mas na ausência dela poder trocar o aparelho, eu propus para ela entrar fortemente com exercício. Foi um caso que precisou fazer uma frenectomia muito importante. Ela me mandou a foto da língua, então o freio vinha praticamente assim, a uns 5 milímetros, mais ou menos, da ponta da língua. Então eu falei assim, nossa, a frenectomia desse paciente, ela trouxe uma diferença muito grande dessa para como ela era com a língua presa. Então essa paciente, mesmo que ela esteja hoje sem usar o MyoBrace, é muito importante que ela faça os exercícios, porque essa língua hoje solta, ela vai precisar aprender a falar, a deglutir mesmo em adulto. Falar, deglutir, mastigar, porque a língua faz parte da mastigação, e também ela reeducar a sua postura de repouso, a sua posição de repouso, que é no palato. E por conta dela ter sido muito presa por muitos anos, ela vai precisar de uma reeducação um pouco mais demorada, ou mais tempo de dedicação para isso. Quanto mais tempo a gente viveu com uma disfunção, mais tempo a gente leva para corrigir e automatizar essa disfunção. Então,
Eu quero tranquilizar todo mundo que na ausência de aparelhos, o nosso trabalho é essencial, porque a gente não está atrelado, o nosso tratamento miofuncional não está atrelado apenas ao uso do aparelho. Por isso que eu não passo, isso eu vou gravar outro vídeo, eu não passo por telefone, por mensagens, valor. Ai, Patrícia, quanto tá a sua placa? Manda mensagem no telefone do consultório, a secretária me mostra. Quanto tá a placa? Quanto tá o aparelho? Eu não consigo passar preço de aparelho, porque meu tratamento é um tratamento. E não é simplesmente entregar uma placa, como um óculos. Olha, o oftalmo entrega o óculos e aí volta o ano que vem. Isso não é um tratamento. É uma correção, mas não é um tratamento. Eu entregar uma placa para bruxismo, entregar um aparelho para o ronco, ou entregar um aparelho para apertamento, ou até mesmo um aparelho para correção de alinhamento e nivelamento dentário, estímulo do crescimento maxilomandibular, isso não é um tratamento. Tratamento é quando a gente identifica as causas daquele problema e vai usar de todos os recursos para tratar as causas e devolver as funções corretas desse paciente. E simplesmente entregar um aparelho não trabalha em todos esses aspectos, tá? Então essas foram as dicas que eu queria passar em relação às alternativas na falta de MyoBrace, que chegaram até mim essa semana. Teve outros também, muitas outras perguntas, outros colegas perguntando se eu tenho aparelhos no meu estoque. Eu não tenho pouquíssimo e inclusive também estou aguardando, porque eu tenho uma listinha aqui de pelo menos 10 aparelhos para pedir e estou manejando os meus pacientes dessa forma até que tudo no Rio Grande do Sul se restabeleça da melhor forma, tá? Então, se ficar alguma dúvida, se quiserem compartilhar algum outro caso clínico ou semelhante a esses que eu comentei, fiquem à vontade, coloca aqui debaixo desse vídeo ou vem no particular que eu vou estar oferecendo minha ajuda da melhor maneira possível, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.